Vem comigo! Oferecimento Clínica Equilíbrio, integrando vidas, transformando história. WhatsApp 98 988 22 56 56. Minha gente, dia de Clínica Equilíbrio. Aumenta o som, produção. Não podemos mais, minha gente. Quintou, aquele cheirinho de sexta-feira, já chegando aí o fim de semana. A gente vai começando aí a organizar a programação. Mas hoje tem muita conscientização, tem muita informação para vocês. Não sai daí que agora vamos para o nosso pensamento do dia. Olha só, sempre é tempo de se amar melhor, de se organizar a vida, fazer o que gosta, mudar de ideia, estabelecer limites e começar de novo e acreditar que tudo vai dar certo, porque vai. Porque quando a gente pensa, quando a gente cria essa força do pensamento, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas vai acontecer. Já aproveita muito para seguir as nossas redes sociais, estamos lá pelo Instagram, tvcidade.ma. Ainda não segue? Já pega o celular, já siga a nossa programação. Estamos no Facebook, no TikTok e no Twitter. Aí lá pelo nosso canal do YouTube você nos assiste ao vivo, inclusive os programas aqui, os quadros do Vem Comigo, todas as entrevistas vocês acompanham por lá, tá bom? Tem um projeto bacana, gente, a gente está chegando nesse período maravilhoso, que é o período junino. Amo as atrações, podem mandar mesmo, principalmente para as sextas-feiras, aqui no Vem Comigo, ter sempre uma atração diferente. Então, se tem uma dança super bacana, qual é a quadrilha que vem? Qual é a dança que vem? O Cacuriá da Vila Gorete, que vem agora no sábado, no BGTE. Então, se tem uma programação legal, manda pra gente lá no Darcy Bezerra Underline. Eu vou amar receber vocês por lá, tá bom? E olha só, gente, hoje vamos falar sobre um tema extremamente delicado, mas muito importante. O papel dos pais na vida afetiva e sexual de filhos neurodivergentes, ou seja, pessoas com autismo, TDAH ou outras condições do neurodesenvolvimento. E para isso recebemos aqui a psicóloga da Clínica Equilíbrio, Clara Rocha. Seja bem-vinda, maravilhosa. Obrigada. Primeira vez aqui no Vem Comigo. Conta pra gente, Clara, essa conversa é necessária dos pais com filhos, na verdade, em geral, mas com filhos neurodivergentes, como é que funciona? Boa tarde. Boa tarde. Então, quando a gente está falando de sexualidade no todo, eu estou falando sobre identidade. E estou falando de identidade de pessoas neurodivergentes. Então, Clara, quando é que essa sexualidade começa? Quando é que essa sexualidade ela termina? Todos nós agora estamos exercendo a nossa sexualidade. Então, como nós estamos no mundo, como nos portamos. E quando a gente fala de pessoas atípicas, a gente tem um outro viés. Que outro viés é esse? A questão da avaliação, né? Pelo menos lá onde a gente trabalha, a gente traça um currículo, traça um perfil, com essa avaliação, um plano de ação para fazer uma educação sexual. Né? A gente tem toda uma equipe formada para quê? Com esse plano, quais são as especificidades de cada paciente e como a gente vai orientar esses pais. De forma acolhedora, de forma que eles consigam também quebrar muitos tabus, né? Porque pensa comigo, nem sempre a gente teve essa conversa com os nossos pais. Imagina você que não teve essa conversa com seus pais, ter com o seu filho. Então tudo isso acaba gerando um certo desconforto. Algumas mães, por exemplo, elas não querem entrar no assunto. Então entra a puberdade, né? Acaba ali querendo deixar passar em diante. Exato. Sem ter essa conversa. E a puberdade chega para todos nós, né? E a puberdade é o quê? O momento de identidade. É o momento que todo mundo diz não quero, não vou, não faço. E a adolescência é uma fase do desenvolvimento muito desafiadora, onde você está descobrindo quem você é no mundo e também está descobrindo o seu corpo. E quando a gente fala de corpo, a gente também está falando de prazer. E muitas vezes isso não é falado pra gente na infância. Então, por exemplo, em relação as crianças perguntam, né? Como é que eu nasci? Né? O que aconteceu? Geralmente os pais falam, sementinha, na cegonha. A gente tem que colocar, de fato,
como aconteceu para as crianças. Uma conversa clara, Exatamente. natural e real. De fato, realmente, como foi. Sim. É isso, Clara. É isso, e com os nomes corretos, né? Nada Sim. de colocar nomes pejorativos ali na infância. Eu sei que cada cultura familiar exige ali que a gente veja o que funciona para um, o que funciona para o outro, mas a gente trabalha dentro do nosso plano de ação a questão do consentimento. Onde o outro pode tocar no seu corpo, onde tem problema, onde não tem problema. Onde ele pode tocar também na outra pessoa. Exatamente, porque imagina só, que eu não te conheço hoje, mas eu já vou passar a mão na tua perna, tu vai achar esquisito, tu pode ficar desconfortável. Então tudo isso a gente tem que estar ensinando. Aí tu pode falar assim, claro, eu não preciso ensinar isso para pessoas típicas, porque existe dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, a gente precisa o quê? Criar novas habilidades. A gente precisa reforçar habilidades que eles, ao longo do tempo, ao longo da maturidade, eles vão conseguir, mas por insistência, por repetição do hábito, esse é o nosso trabalho lá. É para a gente generalizar. A intervenção que é feita só dentro da clínica, ela não vai ser interessante para a gente. A gente tem que generalizar para fora, é para casa, é para a escola. Esse é um trabalho bem feito. Sim, e faz a diferença. E faz a diferença, qualidade de vida. Então existe muito disso, dos pais, talvez esse que está nos assistindo ainda não teve esse tempo mesmo para conversar com os filhos, né? A questão do tempo, não sabe por onde começar. E a ajuda de uma equipe, ajuda de um profissional, ou seja, com a clínica equilíbrio, isso se torna muito mais fácil, mais claro e com leveza. Sim, porque na orientação a gente vai sensibilizar esse pai, né? A gente vai também ouvi-lo, porque não é fácil ser pais atípicos. A gente fala muito da criança atípica, mas ser pai atípico também é difícil, né? No sentido de a paternidade, a parentalidade no geral, ela já convoca as mulheres e os homens para um outro lugar. Mas quando a gente fala de pessoas neurodivergentes, eu tenho que ver todo um viés de uma sociedade que ainda não está pronta para, em alguns momentos, colocar a inclusão de fato ali. E a gente faz o quê? A gente insere e humaniza tudo isso. Você está com dúvida? Vamos aqui, a gente vai te ajudar. Tá com dúvida em quê? A gente vai conseguir fazer tal tipo de intervenção. É possível fazer em casa? Não é possível? E a gente vai de acordo com o ritmo que a família também diz pra gente. Porque não adianta ele estar dizendo pro pai, faz, e na hora eu tô convocando muito esse pai e ele não tá podendo dar. Então aí a gente vai entender, fazer o acolhimento dessa parentalidade para que, não, Clara, bem aqui eu consigo fazer. E a partir daí a gente também começa o nosso trabalho. Porque se eu tenho um pai consciente sobre isso, principalmente para falar sobre questões voltadas para a sexualidade, a gente consegue fazer uma intervenção bem feita, né? Porque os pais estão abertos a esse tipo de coisa. E as orientações a gente vai ter que dar uma aulinha para eles, né? Uma psicoeducação mesmo, de o que é a puberdade. Então a família já participa dessa orientação, né? Sim. Participa e os terapeutas também, né? A gente capacita nossos terapeutas justamente para... Gente, embora a gente vai ter que começar a estudar a parte de sexualidade e assim, não vamos atrelar a sexualidade ao ato sexual. Sim. Sexualidade é tudo na nossa vida, né? E as pessoas têm essa dificuldade, vou te dar um exemplo. Muitas escolas não querem, às vezes, trabalhar a educação sexual porque pensam que vão ensinar os filhos a fazer sexo. Na verdade, não é isso. Educação sexual é o quê? É higiene. Na adolescência, acne aparece, né? Odores nas axilas, a voz vai mudando nos meninos, a gente tem a semenarca nos meninos, a gente tem a menstruação nas meninas, e tudo isso faz o quê? Tem a mudança de humor, causa uma estranheza. Então a gente vai auxiliar em todos esses processos. O comportamento muda. Se muda. Ainda mais quando chega na adolescência. Meu Deus, vem tá adolescente e tá tão... Algumas mães, né, que claro, depois quando chega na clínica equilíbrio tudo muda, mas logo diz, tá rebelde, depois que chegou na adolescência, tem muito desses comentários. Tem. Eu não sei mais o que eu faço, né? Chega, nada agrada, nunca quer nada. Aí a mãe começa a achar, por exemplo, que não tá conseguindo fazer seu papel de mãe.
E aí a gente entra também nesse lugar de você tá fazendo o que é possível. E é uma fase, né? Ele não passou pela fase da infância, não passou pela fase da pré-adolescência, ali a gente já vê um pouquinho do que está por vir, de fato, na adolescência. Sim. Tudo são fases. E existe a maturidade. Nós mesmos, adultos, a gente tem dificuldade de falar sobre sexualidade entre nós. Então, exigir que eles já saibam, eu acho um pouco desrespeitoso, inclusive. É um processo. A gente vive numa sociedade hoje onde tudo é um pouco erótico. Os vídeos no TikTok são eróticos, o vídeo no YouTube. E a gente precisa ensinar o quê? Tudo tem etapas. Tudo tem um movimento para você, ao longo da sua idade, que você vai ter acesso. Mas você vai ter acesso quando você tiver a idade adequada. Entendi. Então, a educação sexual, que a gente pode assim dizer de fato, começa a partir de quando? Desde a infância, né? Bem criancinha, a criança começou já a verbalizar, né? Já ter a oralização ali. Onde é que quem pode tocar aqui? Quem pode tocar aqui? Desde bebezinho mesmo. E a criança sinalizando. Para quando, né? Não que isso vá acontecer, mas proteger essa criança, por exemplo, de algum tipo de abuso. Ela até saber informar esse pai, né? Como o pai e a mãe já orientou, olha, filha, essa é a parte, ninguém pode tocar e tudo mais. Então, como você falou, a intenção é que isso não aconteça, que a gente torce, mas, no caso, se acontecer, a criança ela já sabe verbalizar, já sabe alertar, já sabe dar um alerta, um sinal para o pai, para a mãe. Exato, a questão do consentimento. Sim. Né? E consentimento perpassa toda a nossa vida também. Então, a partir do momento que eu sei que existe o consentimento entre o corpo, existe o consentimento também do não quero fazer. E aí a adolescência te dá mais esse empoderamento. Então, eu não quero, não posso, já tem aquele ditado, né? Então essa orientação já começa ali na infância, começou já a verbalizar, chamar papai e mamãe, já tem que começar ali os primeiros sinais. Sim. E uma coisa... E na adolescência? Vai, pode continuar. Não, é que eu ia... perguntar é ótimo, né? Eu ia dizer que, por exemplo, tem muita gente que acha que falar de sexualidade com pessoas neurodivergentes é diferente de falar com pessoas típicas. E como é que não tem diferença. É falar sobre a vida sexual, falar o que é educação sexual, que é higiene. A gente perde muito por não falar sobre isso. Não estou falando extremamente sobre sexo, mas falar sobre o que é flertar, o que é ficar hoje. Tudo isso que eles vão ter desejos. Tá aí o erro, tá aí um mito. E aí quando chega na adolescência, como é que fica? Né? Porque chega na fase dos 11, 12 anos, tudo é novo, né, para eles. E aí começa, como você falou, começa as axilas, né, tudo começa aí a mudar no corpo. Aí vem a conversa novamente. Sim. Teve a conversa lá na infância, aí eles vão mudando. Exato. Vai agora para adolescência. Aí vão vindo os sentimentos, mãe, tô gostando, na escola. Desse jeito. E aí a gente vai ressignificando esse gostar. Vamos falar o que é gostar, né? Vamos falar o que é ficar futuramente, né? O que é se relacionar. Tudo isso a gente também trabalha dentro de habilidades sociais. Como você vai se portar em determinada situação. E, às vezes, em alguns momentos, até ensinar a flertar, né? Dar uma piscada assim de olho. Filho, flerta desse jeito. Olha só que legal. E parece que é muita loucura você falar que... Isso é ensinado. É ensinado muitas vezes porque eu quero que essas pessoas vivam como? Qualidade de vida, né? Se o mundo ele não está preparado para acolher muitas demandas, a gente tem que preparar eles para o que o mundo está disponibilizando. Sim. Então, é para ensinar para flertar, bora. Eu sou a rainha de fazer isso. Pisca aí para mim. Aí na hora eles vão dar uma piscada. Já pensou isso, né? E principalmente em relação a quando a gente vai fazer, por exemplo, como é que vai fazer a limpeza. E aí a gente precisa da parceria dos pais, porque a gente não pode entrar nesse papel, porque não seria inclusive ético.
Mas a gente conversa com o pai, ó, pai, mãe, a gente está trabalhando agora a questão da higiene nas partes íntimas, então fica atento se está fazendo direitinho, porque faz parte, por exemplo, para não ficar com nenhum tipo de odor, para não causar futuramente algum problema, né? Então a gente tem que estar sempre em conversação com essa família. E é tão importante os pais hoje acompanhar todas as fases. Eu vi agora recente nas redes sociais, onde o filho já estava com um buquê de flores e a mãe incentivando, tá vendo como eu estou criando um filho romântico, um filho que se declara, e ela disse, Nora, cuide bem, porque eu cuidei bem bastante. Então, é importante essa clareza da comunicação, saber sim que eles precisam saber de forma clara, como você está dizendo, o pai até ensinar, a mãe até ensinar como flertar, de ensinar o filho como se deve tratar uma mulher. E da mulher do mesmo jeito, né? Ter essa conversa clara com eles. E aí a gente entra até numa outra esfera, né, que a gente faz uma comparação, né, de casais típicos com casais neurodivergentes, Sim. ou com pessoas que se relacionam com pessoas que são neurodivergentes. Sim. Todos nós somos diferentes um do outro. Eu até penso que falar sempre a palavra transtorno, né, transtorno do espectro autista, transtorno de borderline, enfim, é uma condição. A nossa vida também perpassa por condições, a nossa Sim. vida também é contínua. Então, eu sinto às vezes que a palavra transtorno ela dá uma limitada. Eu sei que cientificamente, né, a gente tem um DSM aí para dizer pra gente que para a gente conseguir classificar, estudar, mas é uma condição. E não é porque tem uma condição que você vai se limitar por isso. Você vai fazer tanto quanto. Exato, você mais. tem tantas potencialidades quanto. A gente tem adolescentes hoje que fazem desenhos belíssimos, que criam histórias, Artistas. que têm as suas potencialidades. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer alguma avaliação, a primeira coisa que eles gostam é a sala de informática, né? Nossa, fazer jogo, tem uns que fazem jogos, né? Então, a gente pega o que é de bom ali, tipo, quem sabe isso vira uma profissão. Sim. Uma funcionalidade para a vida. E é o que a gente volta naquele assunto que eu te falei de generalizar. Não é para ficar só ali, é para abranger Explorar a esse vida mundo. toda. Sim. Explorar esse mundo. Sim. E conhecer sobre tudo. E saber sobre tudo. Né? Então é isso, Clara. Muito obrigada. Foi uma conversa assim, como a gente falou aqui no início, a gente estava conversando, uma conversa delicada, mas extremamente necessária. Sim. Que as pessoas têm esse tabu de conversar, não é só sobre o ato da relação sexual, o ato do sexo, não, mas de tudo, como você estava falando, sobre a higiene da criança, ela ter ali um limite, onde que a pessoa pode ou não tocar, até para evitar situações, tantas notícias que a gente vê e acompanha no dia a dia. Então realmente é muito importante. A Clínica Equilíbrio trabalha pautado nisso, desde a infância e até o adulto, a vida adulta neurodivergente. Sim. Com esse acompanhamento familiar. Então, pai, você que é pai, você que é mãe, você não está sozinho. A Clínica Equilíbrio e Clara, a psicóloga Clara Rocha, que está aí junto com vocês para fazer esse acompanhamento de pertinho, para que o seu filho seja atendido, acolhido da melhor maneira possível. Doutora, muito obrigada pela sua entrevista. Volte sempre. Tá certo. E vamos conversar mais sobre esse assunto. Tem mais detalhes sobre isso. Vocês vão acompanhar lá no Instagram dela. Qual é o Instagram? Psi Clara Rocha. Ou lá também da Clínica Equilíbrio. O nosso Vem Comigo vai ficando por aqui. Beijo, beijo! Até amanhã no Sextou!